E eu queria ler com você no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler alguns versículos saltados, tá bom? A partir do versículo 9 diz assim: E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. No versículo 20, diz assim: Vinde, pois, agora e matemos, e lancemos numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-os das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. No versículo 23, e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram numa cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. No versículo 26 diz assim: Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamos a estes ismaelitas, e não seja na nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levou ao Egito. Senhor, fale conosco através da Tua palavra, usa as nossas vidas, sacia a nossa sede, toca nos nossos corações, que seja o Senhor nessa noite a usar as nossas vidas, a falar conosco no nome de Jesus. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu meditava nessa palavra e já foi dito aqui nessa noite. Muitas das vezes nós cantamos que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, e isso realmente é verdade, a palavra nos garante isso, nós temos certeza disso. Mas também foi dito aqui que a única pessoa que pode frustrar os nossos sonhos somos nós mesmos. Nós somos os únicos que conseguimos afundar o barco, né? Digamos logo assim. A história de José todos nós conhecemos, por isso eu já fui logo, para o meio, indo para o fim. A Bíblia diz então que José era o 11º filho de Jacó. E a Bíblia diz que ele era filho de uma mulher muito especial, uma mulher que Jacó amou verdadeiramente. E a Bíblia diz que ela faleceu, e Jacó pega em José uma afinidade maior. Isso é normal, isso acontece, né? E ele começa desde pequeno então a instruir José, a colocar José num determinado caminho, numa determinada direção, porque Deus, quando Ele nos coloca no mundo, quando Ele permite que nós nascemos, Ele tem um plano já elaborado nas nossas vidas. Ele não vai criando planos enquanto você vai andando, não, Ele já tem um plano formado para a sua vida. Eu não sei o que te disseram, mas o plano de Deus formado desde o início, desde a fundação para a sua vida, é plano de vitória. Não existe plano de derrotas no trajeto de Jesus. É interessante que nós, eu ainda coloquei aqui um pouquinho, se os planos de Deus para nós é sempre vitória, por que nós temos luta? Por que nós temos frustrações? Jesus, Ele vem e Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a... Ele é o caminho. Mas por que mesmo estando nesse caminho, de vez em quando nós temos alguns tropeços? Por que de vez em quando nós temos algumas pedrinhas ali que a gente dá uma topada com o dedo, leva uns tombos? Já parou para se perguntar sobre isso?
Nós vamos chegar lá então. A Bíblia então diz que Jacó prepara José. E com essa situação na vida de Jacó para com José, ele se torna uma pessoa muito chegada ao seu pai. E os seus irmãos começam então a ter inveja, começam a ter ciúmes dele. E para ajudar, para alavancar mais a situação, a Bíblia diz que o seu pai faz uma roupa especial para ele. Uma roupa colorida, uma roupa pomposa, né, digamos assim, uma roupa de grife para José. E José começa então a desfilar com aquela roupa para todo lado. Então todo mundo que via aquela roupa sabia quem estava passando, olhava para a túnica e sabia que era José, o filho de Jacó, o filho amado de Jacó. A Bíblia diz então que Jacó bota José para fazer coisas especiais. Ele começa a ensinar ele a ler, começa a ensinar ele a escrever, começa a ensinar ele a contar. Coisas que para nós hoje é normal, mas que naquele tempo não era normal. Nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo sabia escrever. José então se torna especial por causa disso. E os seus irmãos começam então a ter inveja dele. E para piorar a situação, José era fofoqueiro. A Bíblia diz que José levava para o seu pai a má fama daquilo que os seus irmãos faziam. E os irmãos dele começou a ter ódio dele por causa disso, né? Não tem aquele irmão que tudo que vê conta, né? Ninguém tem esse irmão aqui, né? Na igreja não tem esses irmãos, graças a Deus, está tudo convertido. A Bíblia diz então que ele começa a fazer esse tipo de coisas, mas ele estava obedecendo seu pai. A Bíblia diz então que certo dia os seus irmãos juntam as ovelhas e vai para um lugar mais distante. Passado alguns dias, o seu pai manda ele ir atrás, levando comida, levando água, levando alimento para eles, e para ver o que estava acontecendo, porque os seus irmãos não eram de muita confiança. Pronto, José está trabalhando, fazendo o serviço dele. Ele vai. A Bíblia diz que de longe os seus irmãos o vê, e imediatamente eles têm um plano. Qual é esse plano? Qual é o plano? Matar. Vamos matá-lo, jogar num buraco desse aí, deixa aí, fala que um bicho comeu e pronto, está resolvido. Eles estavam em acordo? Os irmãos estavam em acordo? Sim ou não? A maioria estava. Mas a Bíblia diz que no meio dos 10, um falou: opa, calma lá. Ele é nosso irmão. Que não seja a nossa mão sobre a vida dele, que não tenha nas nossas mãos o sangue dele, porque ele é nosso irmão. E o que nós vamos falar para o nosso pai? Aí é onde eu falo que os planos de Deus, ele não se frustra. Desde o nascimento de José, ele tem um chamado. Desde o seu nascimento, você tem um chamado. Não importa o caminho que você está trilhando, Deus está te dizendo: os meus planos não mudaram. Os meus planos e os meus projetos para você não mudaram. Continua o mesmo, você que está indo na direção errada. A Bíblia diz então que José é pego pelos seus irmãos. A primeira coisa que eles fazem com José: arrancam-lhe as roupas. Essa roupa identificava José. Essa roupa era a identidade de José. Muitas das vezes na nossa trajetória, no nosso caminho, nós temos algumas desavenças, algumas situações em que já foi dito aqui, nós tropeçamos, nós caímos, nós falhamos. E a primeira coisa que os nossos inimigos querem é tirar a nossa identidade. Eles tomam a identidade de José, jogam José numa cova e deixam lá. Agora nós vamos nos fartar, nós vamos nos encher e depois nós vamos resolver o assunto de José. É interessante que quando eles jogam José na cova, eles não se preocuparam se tinha água, se não tinha. Nós sabemos que no deserto
Por ser muito quente, muitos animais peçonhentos, eles procuram buracos, né, para se esconder, para se refrigerar. E eles não quiseram nem saber. O recado que eu tenho para você é: o seu inimigo, ele não está preocupado onde ele vai te jogar. Os nossos inimigos não estão preocupados se você vai cair, quebrar uma perna, quebrar um braço. O projeto dele para a sua vida é só morte. Você fica aí que eu vou voltar para resolver o seu problema. Rubem volta e tem uma ideia. Sempre Deus vai levantar alguém para ser em teu favor. Deus está levantando a igreja em seu favor. Deus está levantando uma família em seu favor. Deus está levantando um marido, uma esposa, um filho, uma filha em seu favor. Deus não te desamparou, Ele não te desampara. E da onde você acha que não vai vir, Deus levanta alguém. A Bíblia diz então que Rubem, pera lá, vamos vender então, é melhor do que nós matarmos. E as pessoas ficam, pera lá, o cara joga o irmão no buraco, depois ele tira de novo. É interessante que quem te jogou no buraco vai ter que jogar cordinha para te tirar de lá, vai ter que fazer força para te tirar de lá, não tem problema. Só que cova, eu perguntava para Deus hoje, mas por que a cova? Aí Deus me respondia: dentro da cova você só tem como olhar para cima, não tem como você olhar para o lado. E o salmista, ele fala: olha, eu olho para o alto da onde está vindo socorro. Tem cordinha descendo hoje para a gente que está dentro da cova, tem refúgio. Olha, Deus está te dizendo: hoje eu estou enviando providência da onde você não esperava. Simples. A Bíblia diz então que eles tiram José da cova e eles vendem para a caravana que estava passando. Aí nós perguntamos: entre morrer e ser vendido, melhor ser vendido, né? Só que eles não sabiam que eles estavam colaborando para que o plano de Deus na vida de José se concretizasse. Os historiadores dizem que José tinha aproximadamente 17 anos quando essa situação acontece. Estou certo? 17 anos de teoria na casa do pai, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, aprendendo a contar. Ele já estava PhD naquilo. Está na hora dele botar em prática. E no meio aonde ele estava, não ia ser possível. Deus começa a botar o plano dele em ação. Eu não preciso de você aqui, eu preciso de você em outro lugar. Eu vou criar uma situação aqui. Nem tudo que acontece na sua vida, nem todas as covas que tem, é projeto de Satanás para te matar. É Deus usando o empecilho para te alavancar. A cova alavancou José. Ser vendido como escravo alavancou José. Ele só tinha aprendido na sua casa, agora ele vai ter que botar em prática lá no Egito. A Bíblia diz que ele chega no Egito, é vendido como escravo, e justamente alguém de alta patente, alguém que tinha condições de investir nele, é quem comprou. Deus não vai colocar pessoas do seu lado para ser peso. Deus quer colocar pessoas que acreditam em você, que vão alavancar você, que vai te estender a mão e vai te fazer prosperar. A Bíblia diz então que José começa aí. Ele é vendido para Potifar, ele começa a trabalhar na casa de Potifar, e a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. Ele começou a botar em prática 17 anos de estudo, e deu frutos. Só que a Bíblia diz que ainda faltava um mestrado. Aí levanta uma Potifa para atrapalhar o negócio de José. Normal, acontece. A Bíblia diz então que a senhora de Potifar gostou do rapaz, que era bonito. Esse é o problema de ser bonito, né? Pronto. E ele vai parar num cárcere. E ele fica lá 15 dias, não é isso? Tem gente dizendo que sim. Quantos dias ele ficou lá? Vamos lá, gente, 17 anos.
Quantos anos José ficou? 12? 17 com 12? R$29, gente. Me ajuda. Tá bom. A Bíblia diz que ele sai da casa de Potifar e ele vai ficar 12 anos esquecido num cárcere. Ele estava esquecido? Ele estava preso? Estava? E ele fazia o que lá? Existe gerente de cadeia, meu irmão. Só Deus para criar essas profissões na nossa vida, né? Às vezes a gente entende que lavar uma privada em Londres é humilhante. Estudei tanto, agora estou aqui lavando privada. É Deus te provando. A Bíblia diz que toda promessa de Deus passa por um teste chamado tempo. Existe um tempo que você acha que está sendo humilhado. Só que enquanto José estava na cadeia, ele estava guardado. Ele estava sendo forjado. Ele estava sendo preparado. E o normal é nós acharmos que nós estamos esquecidos. Nós estamos esquecidos. Eu estou esquecido no banco, eu estou esquecido no trabalho, eu estou esquecido na minha casa. Meu pai não me vê, minha mãe não me vê, eles passam por mim e fingem que eu nem estou aqui. Meu pai e minha mãe já nem me ligam mais para saber onde eu estou esquecido. É ou não é? Meu filho já não me liga mais, estou esquecido. O pastor nem me vê, estou esquecido. Faz anos que eu não prego, estou esquecido. Anos que eu não canto, estou esquecido. Não. Está chegando o momento. A Bíblia diz que José precisava ser preparado. José, na sua casa, ele foi preparado para cuidar de 200 ovelhas. Talvez. Eu não sei qual era a riqueza de Jacó naquela altura. Para cuidar de alguns animais, alguns alqueires de terra. Só que Deus precisava de alguém que entendesse de coisas maiores. Deus te trouxe para cá e está te provando, porque Ele precisa de pessoas que entendam de coisas maiores. Então não se assuste quando você for cobrado por coisas maiores. Deus está te preparando para coisas maiores. Deus não te chamou só para ficar escondido atrás de uma malhada. Davi não sabia que ele ia ser rei. José não sabia que ele ia ser governador. Mas eles estavam sendo preparados e eles aceitaram ser preparados. Às vezes nós queremos ser exaltados, mas nós não queremos ser preparados. Nós queremos pregar, mas nós não queremos ser preparados. Nós queremos cantar, nós queremos tocar bem, nós queremos cantar bem, mas não tira meia hora por dia para ensaiar um violão, para ensaiar uma voz, para passar uma coisa. Já vai chegar aqui e vai cantar o quê? Atirei o pau no gato, desafinado, e ainda vai falar, é para Deus nada, rapaz. Para Deus é o melhor. Deus não colocou José para passar nessas funilhas aí porque ele queria qualquer coisa, não. Alguém queria, na primeira oportunidade, ia chegar diante de Faraó e abaixar. Não, é isso aí mesmo. Não, ele queria alguém que tivesse coragem para falar. Deus está levantando um povo de coragem, povo que vai enfrentar. Você está achando que a cova de leões acabou? Elas ainda existem, e elas vão começar a ser abertas para crente nesses dias. Você está achando que o Coliseu de Roma não foi destruído até hoje? Por quê? Se prepare. Não vai passar por ninguém aqui não. Vai ser só para crente. Os que não for, vai se curvar na primeira esquina. Os tempos que Deus está preparando para nós são tempos grandiosíssimos. Tempo de vitória. Quer grande vitória? Tem que ter grande luta, grande batalha.
A Bíblia diz então que José está ali, achando que está esquecido, e quando ele começa a esmurecer, Deus conhece todos os sintomas. Ele, pera lá, vou arranjar uma companhia boa para você. A Bíblia diz que ele manda para lá dois, um copeiro e um padeiro. Frustrado, destruído, pior do que o José estava. Aí chega lá os dois e começa a contar a história deles. Eu tento imaginar José. Nossa, eu estou aqui nessa situação e me vem mais dois contando pior do que eu. O negócio está ruim mesmo. Só que a Bíblia diz, o salmista ele fala assim, ele faz uma pergunta para ele mesmo. Ele conversando com o interior dele, né? Por que você está abatida, minha alma? Por que você está perturbada? Confie em Deus. Confie em Deus. Ele ainda vai te exaltar. Ele está te vendo. Aí vem dois frustrados para frente dele. Conta a sua história. Conta as suas misérias. Para piorar, conta sonho. José interpreta o sonho deles. Um acredita, o outro não gosta tanto do resultado, mas a verdade é que passados os dias, aquilo acontece, eles vão se embora, e José quer dar um jeitinho na situação e fala para um deles, olha, lembra de mim, eu te ajudei, dei aquele jeitinho, né? Lembra de mim. Ele, não, pode deixar. A Bíblia diz que ele vai e se esquece, nem se lembra. Passou quanto tempo? Quanto tempo? 2 aninhos. Não tem aquela promessa que Deus falou que ia te dar? Aquela bênção que Deus falou que ia entregar para você? Tem 2 anos, tem 3 anos, tem 4 anos, tem 5 anos, e você está achando que não vai vir mais. Deus manda te dizer nessa noite que Ele está se pondo de pé em seu favor. Eu não preciso nem te dizer isso, a palavra está te dizendo isso. A Bíblia diz então que Deus bota então a penúltima parte do plano em ação. Ele agora vai incomodar quem tem poder. Espera lá, eu agora vou usar quem pode te exaltar. Quando o Revenue começar a te mandar carta, quando o Home Office começar a te mandar carta, não se preocupa não. Tem Deus incomodando gente grande para te abençoar. Tem Deus incomodando pessoas que pode te estender a mão. Não tem como estar no buraco e tirar quem está no buraco. Para sair do buraco tem que ser alguém que está lá em cima. E Deus vai usar pessoas que estão lá em cima para te exaltar. Deus vai usar pessoas que você achava que nem te via, para te alavancar de uma tal maneira que você não vai andar, você vai voar. E você vai ver e você vai lembrar: Deus mudou a minha história. Os planos dele não se frustrou na minha vida. A Bíblia diz então que Deus começa a dar sonhos. A quem? A quem? Ao faraó. Quem era o faraó? Não, ele era só soberano do Egito? O Egito era a maior potência, não é isso? Terrestre daquela altura. A palavra de faraó rodava o globo se ele quisesse. E acontecia. A Bíblia não está mexendo. A Bíblia diz que Deus não tocou em gente pequena. Ele tocou em gente top. E ele começa a dar sonhos. E ele começa a dar sonhos. E esses sonhos começam a mexer com a cabeça do faraó. E ele começa a chamar todas as pessoas que podiam resolver aquela situação. E a Bíblia diz que os entendidos não entendiam nada. Que os magos não conseguiam fazer magia nenhuma. Que os adivinhos não adivinhavam nada. Estava tudo cerrado. Estava tudo bloqueado para eles. Porque aquilo que Deus
preparado para você, só você abre. A porta que Deus preparou para você, só você vai abrir. A cadeira de honra que Deus preparou para você, só você vai sentar. Ainda que as pessoas não acreditem no que é dito, ainda que as pessoas não acreditem em você, os irmãos de José não acreditaram em José. Os irmãos de José não botaram, não creram naquilo que ele contava. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento seu pai o questionou. E eu vejo nesse questionamento de Jacó crença. Eu sei em quem eu tenho preparado. Você sabe por quê? Porque todo mundo que tem chamado reconhece o chamado do outro. Se você tem chamado, você reconhece o chamado do seu irmão. E Jacó, todos nós sabemos a história de Jacó. Jacó olhava para José e via tudo o que ele passou em José. E às vezes Deus manda nós pegarmos alguém e colocar do lado para cuidar. É porque Deus, se Deus colocou alguém no seu coração para você cuidar, cuida. Cuida. Cuida, porque Deus vai te honrar. A Bíblia diz então que os sonhos perturbaram o faraó de uma tal forma em que ele já não conseguia mais dormir. E ele não consegue mais ver solução para aquilo. A Bíblia diz então que ele começa a falar, contar aquela situação, e o seu copeiro ouve aquilo. E a Bíblia diz então que esse copeiro se enche de coragem e fala assim: olha, faraó, conheci aquela vez, né, que o Senhor me mandou passar umas férias. Eu conheci lá nessas férias no Havaí, né, um rapaz. E eu tive um sonho. E eu contei esse sonho para ele. E esse sonho aconteceu. Como é que foi isso? Eu sonhei que eu era restituído ao meu cargo e não morria. Já o padeiro sonhou que morria e morreu. Quem é? Ele é um hebreu. E a presença do Deus vivo está nele. Todas as portas se abrem na minha vida e na sua vida quando as pessoas olham para nós e vê presença de Deus. Se as pessoas estão vendo presença de Deus na sua vida, olha, a vaga já estava preenchida, mas você não tem condições. Já te aconteceu isso? Já me aconteceu. Olha, a vaga que eu precisava foi preenchida. Mas vamos fazer o seguinte: eu gostei da sua atitude. Faz outra coisa aí. Se surgir uma oportunidade. E eu fui. Quer crescer? Passe pelas brechas que Deus abre. Nem sempre portas grandes vão se abrir. Às vezes vão abrir só brecha. Minha avó falava que a oportunidade é um homem careca com fio de cabelo passando. Quando ele passa, você pega ele. A Bíblia diz então que o copeiro lembra de José, conta a sua história, relata a sua história. A Bíblia diz então que Faraó fala o seguinte: manda chamar. Manda chamá-lo. A nossa postura no nosso local de trabalho, a nossa postura na nossa escola, na nossa faculdade, no lugar onde nós estamos, no meio da nossa família, abre portas. O que as pessoas pensam de nós, muitas das vezes, não resolve nada. Mas o que elas dizem de nós, pode abrir portas. A Bíblia diz que quando Saul estava sendo perturbado, ele queria que alguém tocasse. A Bíblia diz que alguém falou assim: eu conheço alguém assim, 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 toca bem, canta bem,
de gentil aparência, e o Espírito de Deus está nele. Manda chamar. A Bíblia diz que Faraó faz a mesma coisa. Manda chamar. A Bíblia diz então que a postura de José muda toda a história. José é levado diante de Faraó. Ele chega diante de Faraó. Todo mundo se curva. A Bíblia diz que ele não se curva. E Faraó, soberano, achou aquilo interessante. Faraó não se importou. Quando nós estamos dentro de um projeto de Deus, quando nós estamos seguindo na direção de Deus, ouvindo a voz de Deus, ainda que o inimigo se levante, ele vai ter que reconhecer que na minha vida, que na sua vida, que nas nossas vidas, há algo sobrenatural. A Bíblia diz que Faraó conta os sonhos para José. José o interpreta, entrega para ele, fala o que está acontecendo. E a Bíblia diz mais: 17 anos na faculdade, mais 12 de PhD na cadeia, né? A Bíblia diz que ele botou em ação em questão de alguns minutos. Deu resultado. A Bíblia diz que ele ainda se sente na autoridade de aconselhar o homem mais poderoso da terra. Olha, ainda digo ao Senhor que pegue um homem que saiba administrar e coloque à frente disso tudo. Só que é interessante que quem vai buscar José na cadeia? Você sabe quem foi buscar José lá na cadeia? Sabe? O próprio Potifar, que levou José para a cadeia, foi buscar José na cadeia. Não se assuste quando aqueles que te humilharam dizer que Deus é na sua vida. Não se assuste quando aqueles que zombaram daquilo que Deus falou que iria acontecer na sua vida ter que dizer: realmente Deus está fazendo o que Ele falou. A Bíblia diz que Potifar busca José na cadeia, coloca diante de Faraó. E é interessante que eu não indico alguém para um trabalho sem antes contar mais ou menos a história daquilo que eu sei. A pessoa trabalha bem? Olha, faz assim, faz assado, né? Eu tenho certeza que Faraó conversou com Potifar. E Potifar, olha, ele esteve na minha casa. Foi assim, 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 assim e assim. É esse. Existe alguém aqui, nesse lugar, capaz de assumir essa posição que não seja você? Vendido, humilhado, rejeitado, maltratado, preso. Talvez você entrou aqui com alguns desses sintomas. Deus essa noite tem injeção de cura para você. A Bíblia diz que naquele mesmo instante, Faraó se põe de pé e reconhece sobre a vida de José a soberania de Deus. E naquele momento, ele sai de esquecido para exaltado. Ele sai de preso para mandar. Ele sai de quem não tinha nada para ter tudo. Deus não está brincando de ser Deus na minha vida e nem na sua vida. Na nossa trajetória vai ter cova. Na nossa trajetória vai ter traições. Alguém vai falhar conosco. Na nossa trajetória vai ter tombos, vai ter queda. Mas em tudo, Deus está preparando o meu caráter e o seu caráter. Para quando nós estivermos diante daquilo que é grande, nós não nos perdermos. Às vezes nós nos perguntamos: Deus, por que o Senhor diz que é o caminho, a verdade e a vida? Eu estou nesse caminho e estou tendo problemas, estou passando no deserto.
Fih, você já entrou numa autoestrada aqui? Sabe que é autoestrada, né? M25, por exemplo. Você entra numa ponta dela e você roda Londres inteira. Você passa no lugar que tem mato, você passa no lugar que tem animal, você passa no lugar que não tem nada, você passa no lugar que só tem uma pinguela. E você fica sem entender. No mesmo lugar que você passa e não tem, está tudo seco, lá na frente você passa, está verdinho. No caminho com Jesus é a mesma coisa. Ele não falou que não teria buraco. Ele não falou que o caminho dele não passava por deserto. Ele não falou que o caminho dele não dava de frente para o mar. Ele também não falou que no caminho dele não passava em Mara. Mas passou. Mas independente de onde o caminho está passando, em tudo Deus proveu. Deu de frente para o mar, Ele abriu. Deu em Mara, estava amargo, mas Ele fez a água ficar boa. Às vezes nós nos perguntamos por que eu estou passando por tanta dificuldade. Deus forjando caráter. Você sabe por que Deus não permitiu que todo aquele povo que estava no meio do deserto, já rodando há 40 anos, entrar na terra prometida? Você consegue entender por quê? Porque que Deus permitiu que eles rodassem até extinguir? Porque eles não valorizavam a bênção de Deus. E toda vez que eu e você não valorizamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós perdemos. Foi o que foi dito aqui. As únicas pessoas capazes de extinguir a bênção de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Quer ser abençoado por Deus? Quer ser honrado por Deus? Enfrenta as covas. Enfrenta as caravanas. Uma vez eu falei, há muitos anos atrás eu falei que muitas das vezes nós queremos mel, mas não queremos enfrentar abelhas. Aí tem que comer açúcar vendido no potinho nos mercados. Quer comer mel puro, meu irmão? Enfrenta a abelha. Você vai comer mel da fonte, purinho. Quer ser abençoado por Deus? Enfrenta as lutas. Não corra das batalhas. Feche a sua boca. Fale os teus sonhos para quem sonha. Conte os seus sonhos para quem tem poder de estender a mão para você e te levantar. Se as pessoas que estão do seu lado não têm a mesma visão que você está no lugar errado. Mude de estratégia, mude de lugar. Porque os planos de Deus não mudam. Nós é que saímos do lugar. Às vezes, o centro da vontade de Deus na minha vida e na sua vida é dentro da cova. E nós não entendemos. Nós precisamos olhar para cima. Às vezes o centro da vontade de Deus é dentro de uma prisão. Mas nós não queremos ir para lá. Nós queremos estar na praia, olhando, a maresia. E nós achamos que centro da vontade de Deus é estar dentro de um grande carro, fazendo uma grande viagem. Às vezes o centro da vontade de Deus é aonde nós não queremos estar. Mas é no centro da vontade de Deus que Deus forja o nosso caráter, que Deus nos prepara para que nós alcemos voos maiores. A história diz, a ciência fala que a águia, ela tem os seus filhotes no topo do mais alto. E a ciência diz que todo o seu ninho é feito com espinho, e grandes espinhos. Todos nós sabemos que águias crescem e ficam grandes. Ela não quer comodismo. Tem espinho, começa a crescer, começa a se bater, começa a furar, vai ter que sair dali. De vez em quando Deus vai colocar uns espinhos lá no trabalho. De vez em quando Deus vai colocar uns espinhos lá na escola. De vez em quando Deus vai colocar uns espinhos lá em casa. Para você morrer? Não, você está caindo num comodismo. E a bênção de Deus está esvaindo. Deus está te chamando para ser um retentor de bênção. Para receber. Recebe a bênção, segura a bênção, guarda a bênção. Eu recebo a bênção, eu chego na porta, já acabou a bênção. Eu recebo a bênção, eu entro no bus,
O motorista já me olha atravessado, eu já, né? Opa, já foi a bênção. Alguém te fecha no carro, já foi a bênção. Mulher não faz a janta, já foi a bênção. Já estou mandando em direto, resolver o negócio. Não faz o pudim, você fica chateado. Aí quando faz, você também não valoriza. Come só metade, onde você deixa. Aí às vezes tem que passar sem. Deus está te chamando para coisas grandes. Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os olhos. Você já se perguntou por que tem covas? Por que você está enfrentando covas? Já? Tem alguém enfrentando covas aqui nessa noite? Tem alguém passando por lutas, por tribulações? Não se frustrarão. Não. Só você que crê. Se estiver frustrando, Deus está te chamando nessa noite. Mas Deus, Ele está te chamando nessa noite. Quando me disseram para trazer a palavra nessa noite, em todo momento eu falo para Deus: Deus, o Senhor conhece tudo que há de bom em mim e tudo que há de mal em mim. O Senhor sabe, eu posso esconder da minha mulher, posso esconder dos meus filhos, do pastor, mas do Senhor eu não tenho como esconder nada. O Senhor sabe de todas as coisas. E às vezes nós queremos esconder as coisas de Deus. E é interessante que nós começamos a ler a palavra e nós vamos ver que todas as pessoas que Jesus curou ao longo da sua trajetória, Ele nunca chegou e curou. Você já viu? Tem alguma passagem que Ele chegou e curou e pronto? Tem alguma? Alguém conhece aqui? Só para quem participa da escola bíblica. Ele ficou sem orelha. Malco ficou sem a orelha, mas ele queria ficar sem a orelha? Não? Quando você corta, eu cortei o dedo esses dias, eu não chorei porque não tinha lágrima pronta, né? Mas eu não queria ficar com o dedo cortado. Malco estava se preparando para ser o quê? Ele não podia ter. Quando Pedro dá no pescoço, mas erra, acerta a orelha. Mal de ter orelha grande é isso, Deus, Jesus, Ele olha para Malco e Ele vê todos os planos dele sendo frustrados. E Ele fala: os seus planos não vão se frustrar. A Bíblia diz que imediatamente Jesus entra em ação, pega a orelha de Malco, restaura no lugar e diz para ele: todos os teus planos estão restaurados nessa noite. Não interessa o que você veio fazer aqui, os teus planos estão restaurados nessa noite. Quando nós nos machucamos, a primeira coisa que a gente quer é que aquilo para logo. Malco queria a orelha dele no lugar. Ele não sabia como, mas ele queria. Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus, Ele chega: o que você quer? Eu quero ser curado. Quer ser curado? Jesus está perguntando quanto tempo tem que você estar nesse pecado. Jesus está perguntando nessa noite: é só se você quer se libertar dele. Quanto tempo tem que você estar nessa cama? Tem 38 anos que eu estou aqui. Você começa a contar toda a história, porque não, Jesus, Ele só chegou para ele e perguntou: você quer ser curado? Ele está te perguntando nessa noite: você quer ter a sua história mudada? Você quer ter sua história mudada? Você quer ver os teus planos restaurados? É só você dizer sim e não. A Bíblia diz que Ele disse que queria. Jesus então pega a sua cama e anda. A Bíblia diz que Ele joga a cama nas costas e vai. Leva a cama, hein? Toda vez que
você for fazer o erro que você cometeu, você olha para a cama, opa, Jesus me tirou de lá. Toda vez que Jesus nos cura, fica uma marquinha. Deus não quer que você volte para onde você estava. Deus não tem prazer em te ver recomeçando todos os dias. Deus está preparando um povo forte. E se você quer ser forte, só existe uma receita para ser forte: obedecer a palavra de Deus. Custa. Você perde amizade, às vezes você perde parente, às vezes você perde pessoas que você gostava, mas que não te entende. Você é taxado como careta, como quadrado, como bobo. Já vai o crente aí, ó. Olha a túnica colorida dele, um sol desse está de gravata até em cima. Vai, fanático. Só que quando o pau começa a quebrar do lado de lá, que ele olha para um lado e vê uma casa em paz, ele lembra: a casa do fanático está em paz. A família do fanático está em pé. A minha tá, ó, a minha casa. Na casa de quem que eles batem? Na casa do fanático. Glória a Deus, aleluia. As mesmas pessoas que te atiram pedras são as que te aplaudem. As mesmas pessoas que te jogam no buraco vão ser usadas para te tirar do buraco. Deus está querendo curar pessoas feridas nessa noite, por palavras, por coisas que aconteceram, e que está entalado. Não, está entalado aqui, não desce nem com água, nem com farinha seca desce. Mas Deus nessa noite está querendo passar um óleo ungido para descer, para ser esquecido, para ser digerido, para acabar com essa tristeza, para acabar com essa angústia. E Deus está te dizendo nessa noite: os seus planos não serão frustrados.